Uma pesquisa realizada pelo Stack Overflow nos mostrou quais as principais tendências do mercado da tecnologia para 2025, olhando para o mercado hoje em 2024. Vou mostrar para vocês essa pesquisa. Para quem não sabe, Stack Overflow ele é uma plataforma em que programadores podem fazer perguntas e obter respostas. É como se fosse aquele nosso Yahoo antigo que a gente fazia perguntas e respostas. É mais ou menos assim. Só que o Stack Overflow ele é destinado só para programadores ou pessoas que são entusiastas da área de programação. Então lá a gente sempre encontra muitas respostas sobre coisas bem importantes. Acho que é até interessante anotar aí quem ainda não conhecia o Stack Overflow, porque ele nos dá muita informação quando a gente está com dúvida, quando tem algum bug, quando você ainda não sabe muito bem como fazer alguma coisa, sempre tem alguma resposta no Stack Overflow. Então essa pesquisa ela foi realizada em 10 países e entre eles está o Brasil, por isso que a pesquisa também é interessante para nós. 18% dos entrevistados são dos Estados Unidos e 2,3% dos entrevistados moram aqui no Brasil ou trabalham aqui no Brasil, certo? Ela é uma pesquisa que trouxe muitas informações interessantes. Eu vou entrar aqui nessa parte que é o educacional, que é onde está as análises que nos interessam, que vão mostrar o que a gente espera do mercado de programação em 2025. Então, entrando aqui no educacional, eu vou traduzir a página para a gente entender mais fácil essas pesquisas. Então, começando aqui em nível educacional, a gente vê que apenas 66% dos desenvolvedores têm diploma. Então, talvez o diploma ele não seja o essencial para quem quer entrar na programação. Mas isso pode ser discussão para um próximo vídeo. Os recursos online foram a principal escolha dos desenvolvedores para aprender. Então, principalmente, outros recursos como vídeos, blogs, fórum, comunidade, cursos, certificações. Essa hoje é com certeza a principal plataforma de escolha dos desenvolvedores para aprender a programar. Principalmente porque o mundo hoje está online, inclusive os desenvolvedores, a grande parte deles trabalha em home office. Então, por que sair de casa para aprender programação se você tem tudo à sua disposição? Dentre os recursos online que as pessoas usam muito, ainda continua sendo a documentação técnica. A documentação técnica é bem importante para aprender. Quando você tem alguma dificuldade, você não sabe muito bem como usar algum recurso, algum framework, é interessante dar uma olhada sempre na documentação técnica dele. E o Stack Overflow, que é a plataforma que fez essa pesquisa, continua em alta também, com 80,3% da pesquisa. Ou seja, o Stack Overflow, sim, é uma grande plataforma para a gente tirar dúvidas. Por isso que até hoje, mesmo com a IA aí, que a gente achou até que ia desbancar o Stack Overflow, mesmo assim o Stack Overflow continua em alta e continua sendo uma plataforma bem interessante para perguntas e respostas, tá? A IA também entra, aqui ela tá com 37% na pesquisa, dizendo que ela também é um recurso. Em termos de faixa etária, que também é legal, menos de 18 anos, 3,9%. Entre 18 e 24 anos, 21%. Entre 25 e 34 anos, 36%. E aqui a gente tem bastante gente até com mais de 55, 64 anos. O que nos mostra também essa pesquisa muitas pessoas me perguntam, nossa, mas eu já tô com mais de 40, já tô com mais de 50, ainda vale a pena estudar programação? Vale. Tá aqui a pesquisa que está nos mostrando que sim, tem espaço para pessoas com mais de 30, mais de 40, mais de 50, tem espaço para todas as faixas etárias e inclusive, eu reforço aqui um ponto de que, às vezes, nem sempre, mas muitas pessoas mais experientes em termos de idade também têm mais soft skills que estão sendo cada vez mais valorizadas pelas empresas. Então, essa também é um ponto positivo para quem já tem aí mais de 30, mais de 40, mais de 50 e está interessado em estudar programação. O meu conselho é que vale sim fazer isso, porque tem espaço no mercado e as skills desenvolvidas pelas pessoas com mais experiência também são bem valorizadas hoje pelo mercado. Vejam que eu tô com um probleminha aqui, eu queria mostrar para vocês em português, mas ele fica caindo a tradução. Eu vou voltando e indo aqui. Aqui a gente tem outros pontos importantes. Em termos de tecnologia,
E aqui eles têm uma pesquisa bem interessante, que é uma pesquisa entre os programadores que estão aprendendo a programar. E aqui também não me surpreende que Python, HTML, CSS e JavaScript estejam par a par ali nos 60% dos desenvolvedores, porque geralmente é a escolha inicial de quem está começando, por serem linguagens aparentemente mais fáceis, HTML, CSS, você printa lá na tela, consegue ver o que está fazendo. O Python também é uma linguagem bem simples, de certa forma, mas o Java está aqui com 39,5% e é o que eu falo muito para os meus alunos, e é por isso que eu fiz um curso de Java pensado nos desenvolvedores que estão começando, que precisam do básico, né, do passo a passo de como começar, porque eu vejo a necessidade de novos programadores em Java. Tem surgido cada vez mais no mercado oportunidades em Java e os profissionais eles têm se preparado muito pouco para Java. Então o meu curso ele é pensado para ensinar cada detalhe, cada passo a passo e tudo que as empresas hoje querem de um profissional Java. Então tá aí a importância, né, de aprender Java. A gente tem bem menos concorrência que JavaScript, HTML, CSS e Python, por exemplo. Continuando aqui a pesquisa. Vou só dar o último recado aqui, ó, para quem ainda tem dúvida. Até tive uma pergunta essa semana sobre o Delphi. Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que tá o Delphi. Aqui, ó, 0,8% dos profissionais estudam Delphi. É porque não é uma linguagem tão requisitada no mercado hoje. Não sei se vale tanto a pena se dedicar ao Delphi, por exemplo. Nas bases de dados, e aqui também é uma das coisas que eu adotei no meu curso, que é a questão de estudar bases de dados tanto SQL quanto NoSQL. Então, Postgre continua sendo a mais forte, é uma das bases que eu ensino no meu curso, PostgreSQL. Depois MySQL, Microsoft SQL, e aí esses aqui são bem parecidos, né? Quando você aprende a usar uma base SQL, você aprende a usar todas. Elas são muito semelhantes mesmo, tem poucas diferenças. Principalmente quando a gente está falando do uso para os desenvolvedores. É claro que quem trabalha só com a parte de base de dados tem muita diferença. Mas para quem está aprendendo base de dados para trabalhar como desenvolvedor, aprende uma base SQL, aprende todas. E o Mongo tá aqui com certeza como uma base bem forte, que ela com certeza é uma base no SQL que é uma das mais utilizadas hoje pelas empresas, né? Depois, outra coisa que nos interessa bastante aqui, como desenvolvedores, é a parte dos frameworks. O Node continua sendo mais forte, justamente porque muita gente estuda JavaScript, acaba estudando Node, acaba estudando React, jQuery, Next.js, toda a parte do Express, Angular, tudo isso aqui é JS. Depois, o Spring, ele também é forte aqui, com 12,7%, mas vejam quanto existem ainda poucos profissionais que estudam Spring. E o Spring, ele com certeza é um dos frameworks mais utilizados hoje quando a gente fala em Java. Vale muito, muito a pena estudar Spring, porque ele é o que o mercado quer hoje em dia de um profissional Java. Aí a gente tem outros frameworks aqui que são utilizados, alguns menos, tem alguns até que eu nem conheço, como ELM, o Symfony é PHP, Ruby on Rails, Nest.js, ou Nest até nem é tão forte mais, o Angular também já tem perdido um pouco espaço. Das tecnologias embarcadas também nos interessam muito, bibliotecas do .NET também não nos interessa. A questão de outras ferramentas, vejam a importância de estudar Docker hoje no mercado. O Docker também está lá no meu treinamento. Docker é realmente importante e entre os profissionais que estão aprendendo, né, a programar, o NPM do JavaScript continua sendo o mais visto por eles, apesar de que eu acho que o Docker ele é fundamental hoje para um profissional. Desenvolvedor tem que saber Docker. Aí aqui entra também o Gradle pela questão do Java, né? Maven, o Gradle até é mais forte que o Maven, apesar de achar que o Maven hoje, para quem está aprendendo a programar em Java, é mais fácil, mas o Gradle também ele tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, então tem que saber os dois. É importante saber os dois, trabalhar com os dois. E aí tem aqui, vamos ver o que mais.
Google Test, Composer, Kubernetes. E aqui, falando até sobre Kubernetes, é interessante dizer o seguinte, cara, se você é júnior e você chegar numa entrevista e dizer que você tem uma expertise em escalabilidade de microserviços, que sabe trabalhar muito bem com Kubernetes, vai até ficar meio estranho, né? Pensa bem, um júnior com 1 ano ou até às vezes menos de experiência, vai ter realmente a expertise necessária para trabalhar com isso? Vai parecer até um pouco de Godot, assim, na entrevista, né? Então, acho que o interessante para quem tá querendo começar é focar em coisas importantes, é focar em base sólida. Quando chegar na entrevista e perguntarem Kubernetes, você diz assim, poxa, sei o que é, não trabalhei, mas tenho certeza que se precisar eu vou aprender, porque realmente o que o desenvolvedor trabalha com Kubernetes são coisas bem simples mesmo, não vale muito a pena parar tanto tempo e se dedicar para isso. Depois aqui em termos de IDE, a gente tem o IntelliJ com 26,8%, concordo, o IntelliJ hoje para Java não tenho dúvida, ele inclusive é utilizado para outras linguagens, né? O Visual Studio Code ganha, né, disparado, principalmente porque tem como codar em Java com um VS Code? Tem. Eu não gosto. Eu acho que se a gente tem uma IDE própria para Java, a gente tem que focar nela, né? Mas tá aqui, então, IDE IntelliJ. Aí, de novo, ele perdeu aqui a tradução. Aqui é mais questão de metodologias, né, de trabalho, Gira, Confluence, Trello, Notion, de GitHub. Bom, aqui já não nos interessa muito também essa questão. Aqui também questão de Microsoft Teams, Slack, Zoom, questão de conversa, né, entre colegas. Também não nos interessa essa parte da pesquisa. Deixa eu pegar aqui. O sistema operacional, isso é interessante. O sistema operacional mais utilizado ainda continua sendo o Windows. Depois Mac e Ubuntu. Gente, por que não é o Ubuntu? Windows, para quem está codando, é bem melhor o Ubuntu. Mas como eu sempre falo, quem tem mais familiaridade com Windows, aprende no Windows e depois vai pro Linux, né? Mas o Windows ainda está ganhando disparado. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ferramentas de IA, isso aqui é bem legal. Porque assim, hoje a gente vê que o ChatGPT ele tem ganhado, né, uma relevância bem grande entre os desenvolvedores. E ele, com certeza, está aqui na pesquisa entre o uso dos profissionais com 82%, né? Depois tem o GitHub Copilot, que é bem interessante também, é bem bom o uso dele. O Gemini, eu não curto muito o Gemini para código, acho que ele se perde bastante, o chat nesse ponto é bem melhor. Depois tem até outras IAs aqui, algumas que eu nem cheguei a testar. IAs da Meta, a IA da Meta acho que até recente, de certa forma, eu vi há pouco tempo, desconhecia ela. E entre quem está aprendendo também é o chat, o GitHub Copilot também, ele é bem interessante. E até tem uma inteligência artificial do IntelliJ, da JetBrains, né, que não está aqui. Mas, enfim, acho que a IA ela tem sim ganhado uma relevância bem grande no mercado, né? Então, realmente, tanto para quem está aprendendo quanto para quem já trabalha com desenvolvimento de sistemas, a gente vê ela aqui com 82%. Apesar de não ser a principal recurso, a principal ferramenta de quem está aprendendo, conforme a gente viu nas outras pesquisas. E aqui a gente continua com outras pesquisas. A pesquisa é realmente bem extensa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A questão aqui a questão de sentimento de uso da ferramenta, né, de IA, se os entrevistados são favoráveis ou não ao uso da IA, 48% se dizem favoráveis, 18% se dizem indiferentes e 23% muito favoráveis, né? Então, realmente, o uso da IA hoje tem dominado o mercado, não como muitos esperavam, no sentido de que ele ia substituir o dev, mas sim como um auxiliar. A precisão das ferramentas de IA, até isso aqui eu acho que pode ser até uma matéria para um próximo vídeo. Se vocês querem que eu continue analisando e continue falando com vocês sobre a inteligência artificial, deixem aqui nos comentários. Quero saber mais sobre a pesquisa de IA, que eu vou fazer um vídeo para vocês exclusivo só sobre essa parte de IA. Mas acho que isso aqui já nos mostra muito sobre como o mercado o que o mercado está esperando do dev,
quais são as tecnologias mais utilizadas hoje para quem está aprendendo e onde é que tá os buracos, né? Onde é que tá a defasagem de profissionais. E como vocês viram, como mostrei para vocês, Java ainda não é a linguagem mais utilizada para quem está aprendendo, porque a gente tem muitas vagas, tem muitas oportunidades e pouca gente realmente estudando Java e focando em Java. Então, tá aí o convite que eu faço para vocês, estudem Java, porque a gente vai ter um gap muito grande de profissionais, de pessoas qualificadas em Java, justamente pela alta quantidade de pessoas que estão estudando Python, HTML, CSS, JavaScript. E se você ficou interessado e quer saber como entrar na carreira Java, eu vou deixar aqui em cima um vídeo com um roadmap Java para você ser direcionado diretamente para ele e seguir o passo a passo de um Dev Java.